Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início aqui à noite acadêmica. Então, sou o professor Jairo Nunes Balsini, então, sou professor do Qualitas, CCPA, na Neuro e na Clínica Médica. A área de atuação é Neurologia Clínica e Neurocirúrgica. Então, vamos falar hoje de um tema muito interessante, foi até um tema que eu palestrei essa semana passada, na verdade, final de semana no congresso, são as meningoencefalites não infecciosas, né? Então, a gente sair daquela mesmice pensando sempre em sinomose. Claro, aqui falando, tá, pessoal? Somente na parte de cães, beleza? Então, esse é o meu Instagram, tá aqui embaixo, né? Caso queiram seguir, tirar dúvidas, Balsini Neurovet. Então, publico várias questões lá, tanto parte clínica quanto cirúrgica. Então, essa é a perspectiva de meningoencefalite de origem desconhecida. Então, esse é um paper de 2014, no qual fala, né, na verdade, de uma forma ampla, quais são as afecções inflamatórias. E nós vamos dar ênfase, pessoal, ênfase praticamente em 3 aqui, tá? Ó, nós vamos ter um círculo grandão aqui, que são as de origem desconhecida. Então, eu vou, ó, riscar meningoarterite, eosinofílica, risco também, e risco a do tremor. Nós vamos falar praticamente dessa daqui, que é a granulomatosa, que a gente consegue ter um prognóstico já reservado a bom, e nós vamos falar das necrosantes, tá? Tendo elas meningoencefalite necrosante e leucoencefalite necrosante. Começando pela pior, vamos se dizer assim, por que pior? Porque necrosa, né? Então, tudo que necrosa não volta. E ainda a gente não vai conseguir criar, produzir neurônio. Então, a encefalite necrosante é a pior que nós temos. Então, se a gente for pegar em relação ao termo antigo, o que seria uma encefalite necrosante? Ó, ela é chamada de encefalite do Pug, ou era chamada de encefalite do Yorkshire. Agora, a encefalite do Pug, como que ela é chamada? Ela é chamada de meningoencefalite necrosante. E a encefalite do Yorkshire, ela é chamada de leucoencefalite necrosante. Ambas necrosam. Então, o prognóstico é de reservada ruim. Tem uma imagem aqui acima que mostra mais ou menos os locais que tem uma predileção. Ó, como a gente tem uma lesão cortical da MEN, da LEM, região mais próximo do córtex, e aqui ela demonstra mais ou menos os locais onde ela vai gerar lesão. 2 papers já dizendo que as meningoencefalites, elas têm uma causa base, né, e ela dá para se dizer que ela é autoimune, nós chamamos de origem desconhecidas, mas dá para se dizer que ela tem um cunho imunomediado envolvido. E esse paper fala que ela tem, principalmente em maltesa aqui, né, um risco genético, e em Pug ela tem uma parte hereditária envolvida. Ok? Então, a gente tem já um cunho genético aí que também influencia esses animais a desenvolverem essas afecções. Então, vamos primariamente com a MEN, meningoencefalite necrosante. Então, aqui nós temos um Pug, como vocês observam. Então, a MEN, pessoal, a gente tem algumas raças predispostas. Lá no topo da tabela, nós temos o Pug. E aí depois nós temos o Maltês, Chihuahua, o Shih Tzu pode ter, tá? O Bulldog pode ter, não significa que eles não tenham. Só que é óbvio que a gente tem que descartar essas causas, né? A gente não necessariamente vai pensar somente na infecciosa. Então, eu vou ter que descartar causas neoplásicas, vou ter que descartar causas infecciosas também. Aí a sinomose é um principal diferencial dessa doença. Com a neurolocalização pensando em meningoencefalite necrosante, a gente tem principalmente, tá, a questão aonde? Questão tálamo-cortical. Então, quando eu tenho um paciente numa lesão tálamo-cortical, o que espera-se que ele se apresenta como clínica? Crises epilépticas, alteração de comportamento, o head press, né, que é aquele pressionar a cabeça contra a parede, que muitas vezes o paciente diz, ei, eu estou com dor de cabeça, por aumento de pressão. Então, ela vai lesionar tanto substância branca quanto cinzenta. E aqui eu tenho 2 casos para mostrar para vocês. Olha este primeiro caso. Ele parece estar anestesiado, não parece? Não está. Ele está extremamente deprimido. Sistema nervoso totalmente deprimido. Olha só. Paralisia de facial, o animal não deglute,
ele está praticamente, né, tendendo já a mudar para um estado comatoso, só que ele não está em estado comatoso, tá, pessoal? Para a segunda imagem, olha aí, o que ele está apresentando? Que nós chamamos de head turn, então ele lateraliza bem a cabeça. Esse era um pug, tá, pessoal, que ele tinha 3 anos, não vacinado. Então, antes de ele chegar até mim, ele veio com uma principal suspeita aí de causa infecciosa, no caso, a sinomose. Mas esqueçam, então é uma meningoencefalite. Como que eu sei? Porque a gente chegou no diagnóstico e nós vamos conversar posteriormente como que chega no diagnóstico dessa afecção. Ó, então, este mesmo paciente, olha só o que ele está apresentando de sinais clínicos. Head turn. Olha ali, fazendo imagem, testezinho neurológico, reação ameaça, opa. Aí, ó, reação ameaça. Então, o que ele me diz? A clínica desse paciente me diz que ele tem uma lesão tálamo-cortical. Lembra de uma coisa, você que não é da área de neuro ou está começando a neuro agora, antes de você pensar em suspeitas diagnósticas, vocês têm que iniciar com neurolocalização. Então, quando eu olho um paciente deste, eu já vejo que ele tem uma alteração tálamo-cortical. Reação ameaça ausente, alteração de estado mental, head turn. É um paciente que tinha head pressing. Então, nós fizemos todo, né, a questão todo apanhado de exames complementares e chegamos no diagnóstico. Qual o exame complementar que foi feito? O principal exame complementar feito nele é a coleta de líquor. Então, a coleta de líquor é o exame-chave para chegar nesse diagnóstico. Ah, vamos encaminhar para tomo, vamos encaminhar para ressonância. Pessoal, o principal exame é coleta de líquor. Coleta para depois exame de imagem. Foi feita a coleta de líquor, né? Então tinha uma alteração importantíssima, que é o que nós chamamos de uma pleocitose, e aqui eu tenho uma pleocitose até com maior número de células nucleadas, então já batendo o martelo como era necrosante. Olha só como é que ele ficou pós-tratamento, ela, na verdade. Então, olha só, a gente pega um animal, né, que está extremamente, né, alterado, neurológico. Quantos talvez de vocês não pensariam, né, ou em sinomose, né, ou talvez, esse animal não tem mais jeito. Está aqui, ó. E é óbvio, né, pessoal? Qual o grande problema da necrosante? Ela tem uma alta taxa de mortalidade. O prognóstico é ruim. Essa cachorrinha, a história dela é bem complicada. Ela estava prenha de 58 dias. E aí eu conversei com o proprietário, olha, ou é ela ou os filhotes. Extremamente complicado. Então, nós entramos com tratamento, perdeu os filhotes, né? Teve uma melhora clínica muito boa, mas depois de 21 dias ela começou a cair. Este é o grande problema. Mas está aqui um diferencial importantíssimo, tá? Meningoencefalite necrosante. Este é um paper demonstrando as alterações, ressonância e pós-mortem. Então, na ressonância, o que vocês observam aqui? Alteração, substância cinzenta, substância branca. Lembra que encéfalo é ao contrário, né? Substância cinzenta é externa, substância branca é interna. Medula, branca fora, cinzenta dentro. Então, aqui nós temos alterações, captações de contraste, que nós chamamos de hiperintensidade. Está aqui, ó, captação de contraste, já mostrando lesão da meningoencefalite necrosante. Ah, Jair, se não tiver ressonância para bater o martelo, líquor, é muito mais fácil você coletar um líquor do que encaminhar um paciente para uma ressonância, não concordam? Além do valor, né, ser muito mais barato, né, ou seja, ser menos oneroso. LEN, leucoencefalite necrosante. Quando a gente olha essa imagem, pá, o que é isso? Essa imagem aqui, pessoal, vou botar aqui para vocês, opção de ponteirinho, laser, melhor. Essa primeira imagem, chamada de coroa radiata ou radiada, estão vendo que possui várias fibras. Então, são fibras, isso aqui é uma região, um parênquima encefálico, telencéfalo, aqui eu tenho diencéfalo, depois vai para tronco. Estão vendo que possuem várias fibras. Então, a coroa, que está na substância branca, essa coroa radiata ou radiada, pode ser chamada de ambas, elas são fibras que vão levar estímulo do tronco para o córtex, para ativar esse córtex aqui. Então, por isso, quando eu tenho uma lesão extremamente complicada nesta coroa, o paciente tem sinais clínicos extremamente ruins. Por quê? Porque vai necrosando toda essa parte da coroa radiata. Quando eu jogo aqui para baixo, ó,
olha onde fica a coroa, fica toda nessa região aqui, ó. Toda essa região. E aí vai lesionando e vai necrosando, porque além, que é chamada de leucoencefalite necrosante. Mesmo mecanismo da MEN, só que a MEN é comum em Pug. Já a LEN é comum em quê? Comum em Yorkshire. Comum em York. Aí nós temos York, Shih Tzu, Bulldog francês, Bulldog inglês, Spitz e assim, Lulu. Então, na verdade, são raças toys que elas têm uma predisposição a desenvolver essa doença. Diferente da MEN, que ela tem uma predileção por substância branca e cinzenta, aqui, além de ela pegar substância branca, coroa radiata principalmente, ela também vai pegar tronco encefálico. Então, o animal ele vai apresentar sinais clínicos vestibulares centrais e tálamo-corticais. Já ele pode apresentar os dois? Pode. Pode apresentar um só? Também pode. Quando ele apresenta um só, geralmente ele tem um prognóstico melhor. Quando ele apresenta dois locais, que nós chamamos de lesões multifocais, ele se apresenta de uma forma aguda e de uma forma progressiva com prognóstico pior, muito pior, comparado à forma aguda. Então, isso é importante saber, beleza? Quando o paciente, então, ele apresenta lesões vestibulares centrais, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar head tilt, ele vai apresentar estrabismo, né, olhinho vesgo, ele vai apresentar nistagmo, movimentos involuntários oculares, ele vai apresentar andar em círculo. Então, isso me diz que ele tem uma lesão vestibular central. Ele pode apresentar além periférico? Não pode, não pode. É central. Então, como que eu vou diferenciar de uma forma rápida se essa lesão é central ou ela é periférica? Existem várias coisas, né, pessoal? Principalmente questão de nistagmo, mas eu sempre falo para meus alunos, olha, um jeito mais fácil é, para não se dizer 100%, mas quase sempre, quando o paciente tem uma lesão vestibular central, ele vai ter déficit proprioceptivo. Por quê? A propriocepção é uma via consciente que ela passa pela medula até o córtex. Então, quando eu tenho uma lesão vestibular central, eu vou ter este déficit proprioceptivo. Já a periférica, não. Então, a gente já começa já a correlacionar essas questões. Ó, o que esse paciente está apresentando? A lesão, deixa eu botar aqui o ponteiro, botar a seta. Ó, York, né? Só coloquei York aqui. Vamos lá. Mas o York nem sempre vai ser só necrosante. Ele pode ter MEG também, que é a outra doença que nós vamos conversar. O paciente andando em círculo, com uma ataxia. Olha esse aqui, ó. Esse daqui, né, eu sempre me parece que está sendo, né, tá possuído. Olha a lesão neurológica dele. Olha a lateralização de cabeça, a ataxia que ele está apresentando. E aqui é um outro apresentando ataxia, totalmente descabelado. Esse aqui com mais cabelo que eu, né? Isso não tem nem dúvida. Olha só. Né? Olha como ele está apresentando aí essas alterações. O pessoal brinca, às vezes parece um chibaquinha, né? Pequeno. Então, 3 pacientes apresentando 3 sinais distintos, praticamente, com LEM. Ó, já não é o York. Olha o que esse paciente está apresentando aqui. Ó, uma tetraparesia não ambulatorial, nistagmo. Esse paciente chegou para mim de forma aguda, pessoal. Ele chegou apresentando sinais clínicos de forma aguda. O pessoal suspeitou que talvez poderia ser uma intoxicação, suspeitou que poderia ser sinomose. Então a gente avaliou, tratamos o paciente. O que acontece? Qual o grande problema que aconteceu com esse paciente? A gente entrou com tratamento, ele teve uma melhora gigantesca com imunomoduladores. Só que eu conversei com a cliente, olha, a gente não pode dizer, teoricamente, que ele tem uma meningoencefalite ou uma leucoencefalite. Por quê? Porque eu não coletei líquor, não coletei exame. Então, ele melhorou clinicamente. Foi, vamos dizer, um diagnóstico terapêutico. Mas assim, o que é o ideal? O ideal é eu tenho que coletar líquor desse paciente. Não adianta, tem que coletar para você bater o martelo. Existem, né, vou falar para vocês de questões laboratoriais aí, que é um grande problema, que o líquor ele tem que ficar pronto, sair o resultado no máximo em 30 minutos. Isso nunca ocorre, então por isso que a gente tem vários falsos negativos. Então esse é um grande problema. Ele chegou e falei, olha, a gente tem a possibilidade.
tirar o corticoide de início que estava sendo tratado e fazer essa coleta. Isso depende de você. Por que depende dela? Ela aceitou. Então, a gente tirou a medicação em 24 horas, o paciente veio óbito. Viram? Sinuca de bico? Se eu não tivesse falado para ela, talvez, né, ela deveria falar, doutor, talvez ele piorou por causa disso ou por causa daquilo. Então, assim, hoje eu tenho um certo receio em relação a isso. Eu falo, olha, se melhorou, tem grande chance de ser. Tem grande chance. Se você quiser tirar, a gente tira. Mas o paciente pode piorar drasticamente. Ainda mais se for a necrosante. Se for a MEG, nem tanto. Lembra que a necrosante, ela vai necrosando tudo. A MEG não. A MEG, ela forma um granuloma. É mais focal o local. Dependendo do grau, é óbvio, né, pessoal? Esse foi um outro paciente. Olha aqui. Então, tá andando de círculo aí, né? Tem uma ataxia vestibular bem importante, círculozinho curto, né? Não é aquele círculo amplo de um andar compulsivo. Foi feita a coleta de líquor. Olha aqui a célula nucleada, 451 células nucleadas. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Tá? Então, este animal ele está vivo. Ele ainda está vivo, mas o prognóstico da lenha é bem complicado. Geralmente, isso que eu vejo, 21, 30 dias, o paciente pode vir a óbito. É rápido, rápido e rápido. E a MEG, né? A MEG não é essa cachorrinha. A MEG é a meningoencefalite granulomatosa. Ela já é uma afecção que ela é menos grave, ela é muito mais branda comparado às necrosantes, tá, pessoal? Então, nós vamos ter de etiologia imunológica também, o mesmo mecanismo da MEN da LEM. Faixa etária, geralmente, de 2 a 6 anos, mesma coisa da MEN da LEM, porém, existem estudos que já tiveram pacientes com 7 meses, com 8 meses, com 10 meses, com 10 anos, como eu vou mostrar para vocês, já peguei paciente com 10 anos apresentando sinais neurológicos e batemos como MEG, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E a gente tem predileção, é uma afecção de animal jovem, né, que beleza, 2 a 6 anos, de pequeno porte, ou seja, raça toy. São as raças que nós atendemos hoje, né? Ah, Jair, eu vou atender o canicurso, posso ter um diferencial como MEG? Difícil, né? Bem difícil. Então, a MEG ela é comum em animais de pequeno porte, raças toys. São as raças que nós atendemos hoje. Como vocês observam, ó. Olha, essa garotinha apresentando o quê? Um head tilt, atração de cabeça. Ela tem MEG. Quando eu falo tinha, é porque infelizmente não resistiu. Quando eu falo tem, porque ela está controlada. Quando você diagnostica MEG, a granulomatosa, rápido, nós conseguimos ter um bom prognóstico. Tá? Aí, ó, quais os sinais clínicos da MEG? O que esse paciente está apresentando? Nistagmo, estrabismo, lado direito, tem um head tilt para o lado direito, ele tem uma lesão, tá? Tem uma alteração pupilar, ele está apresentando uma anisocoria. Então, aqui é um paciente que ele tende a ter uma lesão vestibular central. Head tilt, nistagmo. Então, a MEG ela pode ser tanto focal quanto multifocal. A MEG, pessoal, a focal dela, a gente tem muito focal em nervo óptico, que é o que dá neurite óptica. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje vários pacientes da raça Shih Tzu, Lhasa, Maltês, eles podem desenvolver uma doença chamada de SARDS, que é uma degeneração de retina também, que é uma doença autoimune. E aí a pupila fica bem dilatada. Só que eles também desenvolvem meningoencefalite granulomatosa e gera neurite óptica, que a pupila também dilata. Então, tá um diferencial focal importante para vocês. Se vocês suspeitam só de lesão oftálmica, não façam isso, porque ambas vão ter midríase bilateral. Coletem líquor. Tem que coletar o líquor. Então, paciente com uma lesão tálamo-cortical, ele vai ter crises epilépticas, alterações de comportamento, head pressing, que é o pressionar a cabeça contra a parede. Tá? Então, você vai ficar agressivo do nada, ou pode ficar manso se for agressivo. Focal, essa parte que eu falei para vocês, neurite. E quando ele tem central, uma coisa importante que ele pode apresentar, além do que eu já citei para vocês, paralisia facial, muitas vezes, tá? Ou paralisia do trigêmeo. Lembra que o trigêmeo, a via sensitiva dele aferente, leva o estímulo para
piscar, fazer sensibilidade facial, a via motora come, e é onde sai essa pitose palpebral. E paralisia facial, quando você toca, o animal não pisca mais. Então, é muito comum a MEG ter paralisia facial quando tem lesão vestibular central. Até rimou. Paralisia facial com lesão vestibular central. Já para vocês não esquecerem. Ó, lembra o caso lá que eu falei para vocês? Vou botar a clínica aí todos passando. Olha só. Não pisca, tem crise epiléptica, tem um pleurotótono, é importante. Então, ou seja, ele tem lesão tálamo-cortical e lesão vestibular central. Então, isso são lesões multifocais, que pegou em mais de um ponto. Tálamo cortical e vestibular central. Olha como esse paciente está apresentando aí, ó. Bastante. Eu nunca quis imaginar, talvez, que ele tivesse uma meningoencefalite. Totalmente fora do que cita a literatura. Totalmente fora. Então, o que é feito? Beleza, vai para tomo. Foi para tomo. Olha o que ele apresenta aí, ó. Uma atenuação em região de lobo temporal esquerdo aqui. Lobo temporal esquerdo, não é tomar ao contrário. Jairo, mas isso não pode ser uma neoplasia intraaxial? Pode. Então, como é que tu sabe que é meningoencefalite? Porque o animal não resistiu, eu fiz a necropsia, encaminhei e deu como uma meningoencefalite granulomatosa. Então, porque eu fui atrás. Se eu não fosse, talvez não saberia e teria, né, vida óbito por questão, talvez, neoplásica. Ó, um outro pacientezinho que eu atendi com MEG, o que ele estava apresentando? Pessoal, ele chegou para mim porque ela disse que ele caiu do sofá e começou a ficar incoordenado. Aqui, o primeiro vídeo é uma ataxia aí, vocês estão vendo, uma ataxia proprioceptiva é bem importante. Quando eu estava avaliando ele, chegou a ter crise epiléptica. Teve crise epiléptica e olha só como é que ele ficou. Já em tetraparesia não ambulatorial. O doutor já apavorou, achou que ele não ia ter melhora, que não ia acontecer nada. Olha só. Então, beleza, né? O que a gente faz aqui? Vamos lá, coletamos líquor. Olha o líquor dele. Células nucleadas com 125 células. Tem um aumento de proteína de 125, vê que o normal é até 30. Jairo, o líquor, não se esqueça, o líquor é a melhor ferramenta para diagnosticar. Quando eu tenho um aumento de proteína, isso significa que eu tenho uma dissociação albuminocítica. Tá? Ou seja, isso me diz que eu tenho quebra de barreira hematocefálica e eu vou ter migração de células para dentro do parênquima encefálico para tentar, tá, combater aquele agente, que não tem, na verdade, né, uma reação inflamatória. Então, a gente vai ter essa... E aí, essa parte inflamatória, ela começa a piorar o quadro clínico do paciente. Pós-tratamento, olha só como é que ele ficou. Tá bem, né? Tá super bem o paciente aí, tranquilamente, como vocês observam no vídeo. Vendo? Então, assim, a meningoencefalite, ao mesmo tempo que ela se apresenta de uma forma bem complicada e o paciente extremamente ruim, você diagnosticando e você tratando o animal melhora, pessoal. Melhora, tá? Tratem, cheguem rápido no diagnóstico. E não pense somente em exame de imagem. Não é porque existe toma e ressonância hoje que tudo vai para toma e ressonância. Mais uma vez, melhor método diagnóstico das meningoencefalites, coleta de líquor. Não se esqueçam. Aí, ó, esse é um outro paciente que foi atendido. E não é LEM. Ó, ele tem uma anisocoria, olha só, importante. Ele tem uma paralisia facial, tá, pessoal? Também ele não pisca, tem o estrabismo. Olha o que ele está apresentando aqui, ó. Aí, ó, uma ataxia, né, aqui, andar em círculo curto. Ele também tinha paralisia facial. Mais uma vez, olha aqui o olhinho dele, a pupila dilatada. Observem bem, vocês vão ver o pós-tratamento dele. Beleza. Então, a gente foi lá, coletou líquor, e é uma coisa importante, que é o que a gente vai falar, o líquor dele não deu alteração, nem exame de imagem. Tá, Jairo, mas e agora? Calma que nós vamos chegar lá. Olha só, ele pós-tratamento, opa, tem uma lateralizaçãozinha de cabeça, mas olha como ele já deambula melhor, e olha só a pupila comparado com essa, contraindo,
está mais ativo, não está sonolento, como parece nesse primeiro vídeo, ó. Aqui ele já está bem mais ativo. Ele está super bem, está respondendo super bem. Esse paciente eu atendi na semana retrasada. Então está tendo uma boa resposta. Métodos diagnósticos, está aqui, pessoal. Então esse é o ponto-chave que nós vamos falar, né, que é o que vocês gostam também. Como que eu chego no diagnóstico? Primeiro, resenha, descartar suspeitas, que eu sempre falo. Neoplásico infeccioso é importante descartar. Neoplásico acima, hoje, né, acima de 5 anos, dá para se dizer. Neoplásico, acima de 5 anos, infecciosa se não vacinado qualquer idade, infelizmente. Então tem que se descartar. Idade média de meningo, 5 anos. Porém, como eu falei, existe a literatura dizendo que de 6 meses até 10 anos o paciente pode apresentar. Vocês estão vendo que existe aqui questão de método de coleta, ó, apontar o laser, biópsia ou necropsia, necropsia quando o paciente vem a óbito, né? Então, para nós, teoricamente, é muito difícil alguém que queira fazer. Biópsia, a biópsia aqui transcirúrgica, ela é importante, ou até mesmo a biópsia incisional. Então, a gente consegue, já tem caso meu que eu fiz biópsia, retirei um fragmento, encaminhei, deu meningoencefalite, tá, pessoal? Aí isso é uma parte mais cirúrgica para neurocirurgia. Então, mas vocês já sabem que existe. E o principal está aqui, ó. Análise de líquor vem primeiro que imagem. Ó, análise de líquor, depois imagem. Beleza? Então, sempre nesse padrão. Qual o grande problema? Que o líquor, pessoal, ele tem que ser coletado e tem que sair o resultado em no máximo 30 minutos. É muito difícil o laboratório que faz isso. Então, o que acontece? A partir de 30 minutos, a gente já começa a ter degeneração celular. E aí, muitas vezes, dá um falso negativo. Esse que é o grande problema para nós. Lembra aquele caso do York que eu falei para vocês? Ah, eu coletei e não deu alteração. Porque às vezes demora, o laboratório demora para soltar, degenera a célula. Este é o grande problema. Então, isso você tem que saber. Não é porque deu negativo que o seu diagnóstico está errado. Nada disso. Se ele soltou 24 horas depois, não tem mais célula, não preserva. Então, o que a gente faz hoje? Já avisa o laboratório, olha, eu vou coletar o líquor, tal horário. Ele já pega, já vai para o laboratório e depois ele já solta o resultado para avaliação. Esse é o ponto-chave, não encaminhar para a imagem. Então, líquor, eu posso ter tanto uma pleocitose mononuclear, tá? Principalmente linfócito é o principal. Eu posso ter uma pleocitose neutrofílica, às vezes. Não é comum, tá, pessoal? A pleocitose neutrofílica, a gente parte do princípio que é mais comum em bactéria ou contaminação, mas eu posso ter normal. Jairo, o que é pleocitose? Para quem não sabe, pleocitose é aumento de células nucleadas. Nessa região aqui, células nucleadas, beleza? Ressonância ou tomo, ela pode se mostrar com alteração ou sem alteração. Já peguei casos, aquele York não alterou líquor, mandei para tomo, não alterou tomo também. Mas eu sei que é inflamatório porque o animal está melhorando. Então, muitas vezes, realmente não altera, pessoal. Não altera, tá? E não mudem o diagnóstico. Se você sabe, a clínica ela é soberana. Se você assistir essa aula aqui, essa mini aula, e você ver essas alterações, não se esqueçam de meningoencefalite como principal diferencial de lesões neurológicas na faixa etária que nós conversamos. Alguns líquor para vocês aqui, ó. Paciente, olha só, proteína. Então, a proteína, ela sempre tende a ter, né, uma proteína leve até muito aumentada. Vocês podem ver aqui, ó, com 79 de proteínas e o da direita com 180. Já tá alto, eu já tenho quebra de barreira hematocefálica. Já tenho quebra. Ó, conclusão, líquor, uma pleocitose linfocítica apresentando atipia celular. Então, aqui só linfócito, pouco neutrófilo. Já o da direita, ó, uma pleocitose moderada mista com predomínio mononuclear. Então, esse é um líquor, essa é a descrição que tem. Então, ela pode ser tanto granulomatócita quanto linfoma. Não é linfoma porque eu sei que é um animal jovem, de 2 anos, né, pessoal? Pô, linfoma com essa idade não é algo tão comum. O outro líquor para vocês, que está aqui a proteína normal,
Então, nem sempre ela vai alterar também, mas isso, biologia é complicado, né? E aí, olha aqui as células nucleadas passando do limite, 257. Aqui misto, estão vendo? Porque eu tenho mononuclear e tenho neutrófilo. Beleza? Tomo. Então, essa é uma tomo de um paciente com meningoencefalite granulomatosa, que eu atendi, 5 anos, que eu fiz a biópsia, tá, pessoal? E essa é um paciente de 2 anos com meningoencefalite granulomatosa. Então, olha como é que ela fica essa disposição da granulomatose. Ela forma um granuloma. E a MEG, ela se torna com prognóstico melhor, porque ela forma esse granuloma e fica ali. Então, nós entramos com tratamento, reduz o edema perilesional, vai reduzindo a inflamação, e com isso o paciente ele vai tendo melhora clínica. Diferente da necrosante, que vai matando tudo. Vai necrosando. Só um paper para mostrar para vocês, né, como que é uma ressonância aqui com meningoencefalite de origem desconhecida, um review. Então, né, sempre que eu boto o paper, deem uma lida neles, tá? Leiam bem, ó. Aqui a gente tem uma captação de contraste, né? Uma hiperintensidade mostrando meningo, substância branca e cinzenta também mostrando. Então, as alterações que a gente consegue observar na ressonância. Quem não tem ressonância, tenta trabalhar com tomografia. Porém, todavia, o líquor é o melhor método diagnóstico. Ó, granulomatosa, mostrando a ressonância, aqui com um granuloma gigantesco, aqui gerando uma hidrocefalia secundária, e aí vai mais uma dica para vocês, que a hidrocefalia está sendo super diagnosticada, tá? Agora começou a ter hidrocefalia da Compal. Isso não existe, pessoal. A hidrocefalia, quando ela é congênita, é até uma certa idade, ali o paciente é jovem. Ah, ele tem hidrocefalia, tem 2 anos, vamos tratar a hidro. Tá, mas e aí? Qual é a principal causa? A maior causa de hidrocefalia adquirida hoje nesses animais acima de 1 ano é de origem inflamatória. E está aqui a parte inflamatória, meningoencefalite. Então tem que se coletar líquor. Ah, Jairo, eu tenho medo porque tem aumento de pressão, vai ter herniação. Tu nunca vai chegar no diagnóstico. Porque nem sempre a toma e ressonância vão mostrar as alterações. Você não coletar o líquor, não adianta, você não vai chegar no diagnóstico dessa possível hidrocefalia. Então, colete líquor. Tratamento. Então, tratamento que a gente utiliza para pacientes diagnosticados, já falamos, né? É uma aula rápida, então, bem resumida. Então, chegamos em tratamento. O tratamento mais eficaz, pessoal, está aqui, citarabina, tá? Que é a citosina arabinosídeo. Então, está aqui a dosagem, 250 miligramas por metro quadrado, infusão, né, de 4 a 8 horas. Tá? Então, para a gente tirar o paciente dessa crise. Depois a gente pode fazer a aplicação, a administração dela, né, por via até ele ter uma boa melhora. Mas isso aqui a gente já faz se o paciente estiver extremamente ruim, a gente consegue estar administrando ela. Beleza. Jairo, se eu não tiver acesso a citarabina, eu não consigo, porque a gente sabe que algumas vezes está em falta, não é fácil de conseguir. Qual que é o protocolo que você faz? De início, pessoal, quando eu atendo, eu já entro com corticoide. Prednisolona, eu entro com a dose de 2 miligramas por quilo, BID, 14 dias. Isso é o que eu mantenho. E eu já entro também com a ciclosporina. Depois eu vou fazendo o desmame do corticoide. Se o animal piora, porque tem paciente que só responde a corticoide. Só responde a corticoide. Se ele piora, eu retorno com o corticoide. Eu mantenho a pred e mantenho a ciclosporina. Ciclosporina, a gente sabe que não é barato e também, às vezes, está em falta ainda para ajudar. Então, o que a gente utiliza? Pode-se usar azatioprina ou micofenolato. Beleza? Eu parto do mesmo princípio que eu sempre inicio com corticoide e eu vou manejando essas 3, ou uma, ou outra, ou outra. Cara, por que você já não vai com a azatioprina? Porque, teoricamente, ela é mais barata. Porque ela dá muita aplasia de medula óssea, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado enquanto a isso. Então, você tem que estar sempre manejando esse animal. Como é um animal que ele vai ter que ser tratado com fármacos imunomoduladores, imunossupressores, quimioterápicos, e é um tratamento contínuo, ele tem que estar em sempre manutenção, a cada 4 a 6 meses, reavaliar este paciente. Tenho que reavaliar este paciente.
hemograma, bioquímico, ultrassom abdominal, fator de coagulação, TP e TTPA, né, que fazem parte dos fatores de coagulação. Então, toda essa questão tem que avaliar o paciente, porque é um paciente que nós vamos tratar ad eterno, ad eterno. Então, você tem que tratar. E saibam que é uma doença que ela não tem cura, ela tem um tratamento controle, tá? Sabe-se ainda, a gente não sabe por quê, mas a granulomatose em alguns pacientes, a gente consegue tirar a medicação depois de um tempo de tratamento. Eu estou com 4 pacientes, 3 ou 4, não lembro agora, que eu tirei a medicação depois de um ano de tratamento, eles estão super bem. Granulomatose, tá? A necrosante, esqueça. Então, para finalizar, esse é o último paper que foi lançado agora, tá, Helena? Se eu não me engano, ele é de 2024, tá? Eu não lembro o mês. Então, qual foi o objetivo dele? Comparar a taxa de deterioração neurológica aos 7 dias entre cães com meningoencefalite de origem desconhecida, tratados com corticosteroides isoladamente ou combinado com citarabina, tá? Que é a citosina arabinosídeo, infusão em taxa contínua e comparar a clínica sobrevida em 30 a 100 dias. Qual foi a conclusão deste paper? Que não encontrou nenhuma diferença no resultado com a adição da citarabina eucorticoide. Tá? Então, a gente sabe que ainda não tem, né, saber qual medicação que é mais eficaz. Eu acredito ainda que mais estudos virão, ainda dizendo que o corticoide é melhor em relação a isso. O problema é que ele tem efeito adverso pior comparado às outras drogas. Prognóstico. Então, sobrevida mediana de cães com MEG, radioterapia focal, mais ou menos 400 dias. Citosina mais PRED, 531 dias. Ciclo mais PRED, 600 dias. Azate mais PRED, então teve, né, a porcentagem maior de sobrevida, e aqui com micofenolato. Tá? Então, esse é o prognóstico mais ou menos pensando em animais com meningoencefalite granulomatosa. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. O que eu tinha para falar para vocês. É óbvio que essa é uma doença que, né, tem toda a parte fisiopato, entre outras coisas, só que não dá para abranger nessa revisão, nessa noite acadêmica, mas com certeza aí, vocês observando, lendo e vendo que realmente o líquor é o principal método diagnóstico e tendo a meningoencefalite como diferencial de vocês, esquecendo um pouco a sinomose, nós sabemos que a sinomose é endêmico, tá? Mas a sinomose, sim, pessoal, existem diferenciais para ela. E está aqui, um dos principais diferenciais da sinomose são as meningoencefalites não infecciosas. Beleza? Então, sempre gosto de terminar, né, com o Ray Goldford, que ele fala aqui, ó, que há 2 tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença neste mundo. As que têm medo de tentar e as que têm medo que você se dê bem. Então, pense nisso e não pare de estudar. Valeu?